Eu sei como é, você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Às vezes a resposta para a culpa, para as brigas, para os problemas familiares está bem aí na sua frente. Mas você sabia que existe sempre um personagem que passou exatamente pelo que você está passando agora? Problemas familiares, por exemplo, sempre existiram. Mas eu garanto, você não é o primeiro, nem o único a passar por isso. Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Mas a gente volta... Isso daí me faz lembrar sobre Apocalipse, sobre as profecias do Apocalipse. Os judeus, você como rabino... Não cremos nisso. Não crê. Definitivamente não. É Sabe mesmo? por quê? Mas o que é? É figurado aquilo? Eu gosto muito de respeitar as outras religiões e de forma alguma ofender as pessoas. Então eu vou me dar o direito de falar do judaísmo. Tá bom. Vou te explicar uma coisa muito importante. Por que Deus criou o mundo? Ele precisa de alguma coisa? Não. Era monótono para ele? Monotonia é um sentimento humano, tá bom? Ele criou o mundo por bondade. Então o objetivo, no final das contas, é dar a maior das bondades possíveis para o ser humano. Então toda a ideia de apocalipse, destruição, e que vai ter o anticristo, bem contra o mal, e o mal muitas vezes pode ganhar, não sei o quê. Ele tem alguns problemas na base. Não, o mal perde, né? A gente espera, né? Não, mas... Nem toda a Copa do Mundo isso acontece, Não, né? mas na profecia tem a derrota das trevas, né? Sim, mas a ideia número 1 é que o objetivo da criação é a bondade. Não é agora esse sofrimento e trevas. Muitos disso vieram de livros apócrifos, como o livro de Enoque, tá? Que é um livro completamente inventado. Ah, é? Eu não vou falar que é 100% inventado, porque uma boa mentira tem uma base de verdade. Claro. Tá? Então, pega alguma coisa de verdade. Exatamente. Então o livro de Enoque é um caso clássico. As pessoas gostam muito porque ele é muito sensacionalista, mas a maior parte dele tá um Harry Potter. De novo, quem conhece, você falou para mim que você foi ver os manuscritos do Mar Morto. Isso. Ele é falsificado. O que? O manuscrito? Não, o texto. Como assim? O texto lá, se você compara o original, por exemplo, de qualquer livro bíblico, a maioria. Tá. Ezequiel, se você compara o que está lá e o que é o original, de todas as religiões, com aquele, tem falsificações. Ou seja, os essênios falsificaram para justificar a sua fé. Entendi. Então tem muita coisa de apocalipse que vem daí. O outro problema é que você dá força demais ao Lúcifer, ao Satanás, onde E não é assim. Porque o Deus é o criador de absolutamente tudo. Se ele não é, ele deixou de ser todo-poderoso. Entendi. Então não existe um final, não existe uma grande batalha. Existe, grande batalha existe. Porque Deus tem a criação, tem a queda, né? Do pecado. Do pecado. E não existe um final, não existe uma redenção. O Messias para vocês ainda não veio. Não veio. Ele vem para fazer o quê? Para levar a humanidade à sua perfeição em todos os sentidos. Mas não numa luta contra o mal. A luta contra o mal é uma luta também metafórica. Também. Porque eu e você temos o mal dentro da gente. Sim. É o livre-arbítrio. Claro. Você tem a capacidade... Eu posso fazer o mal. E pode fazer o bem. Exato. Exatamente isso. Então vai chegar um momento que ele vai ensinar as pessoas. Profecia que está escrito em... Acho que é Zacarias ou Isaías, tá? Agora não me lembro exatamente. Acho que é Zacarias, que está escrito que vai chegar um dia que todo mundo vai entender que existe um só Deus e ele tem um só nome. Então o mundo também no nível espiritual vai acabar a idolatria, vai acabar a morte. Isaías está escrito que vai chegar um momento que Deus vai tragar, vai engolir a morte e não vai sair mais lágrimas na face de nenhuma pessoa. A morte física ou morte espiritual, você está falando? Todo tipo de morte vai acabar. Por quê?
Porque a morte é a maior maldade que existe no mundo. Então, você pergunta o que o Messias vai fazer? Para começar, o Messias é um ser humano para a gente, tá? Um ser humano de carne e osso, tá? Que ele, da mesma forma que Moisés foi enviado para tirar o povo de Israel do Egito, ele teve uma missão, o Messias tem uma missão ainda maior, porque ela envolve toda a humanidade. A ideia é toda a humanidade se aproximar de Deus. Entendi. Porque toda a humanidade tem alma e tem livre-arbítrio. Então ele tem a capacidade de se ligar ao Criador. Entendi. Tá? Então, dar uma força demasiada forte ao outro lado, é como você está falando que existem dois criadores, um bom e um mau. É. Não é isso. Em eterna luta. Mas não é Isaías, está escrito. Eu paro porque eu penso em hebraico, tá? Eu criei a luz e a escuridão. Você, Shalom, eu fiz a paz e eu criei o mal. Está escrito, eu criei o mal, porque o mal, ele tem um objetivo na criação, até um determinado ponto, que é o ponto da redenção. Chega um momento que o mal não tem mais missão. E nesse momento, Vilela, vai acabar o livre-arbítrio. Por quê? Sabe por quê? Não. Porque Deus vai se revelar. Agora eu tenho livre-arbítrio porque Deus está oculto. Certo. Eu sei que Deus existe, mas ele está oculto. Então eu posso, às vezes, fazer que eu estou esquecendo disso. Quando ele se revela totalmente, Ninguém passa sinal vermelho. se tem um guardinha do lado. Acabou o livre-arbítrio. Tá? Se você sabe que tem lá um pardal que vai te dar multa, acabou o teu livre-arbítrio. Agora vamos falar em nível mais profundo. Deus, se Deus está presente, acabou. Entendi. É por isso que os anjos não têm livre-arbítrio. É por isso que não tem anjo caído. Porque eles veem a presença de Deus muito forte, como a gente não vê. Eles são seres espirituais. Então, para eles, a presença de Deus está clara. Eles não têm livre-arbítrio. Então, eles sempre vão fazer a vontade de Deus. Entendeu? Entendi. Quanto mais a presença de Deus está revelada, menos livre-arbítrio. Isso é uma coisa positiva, só para você saber. Mas você acredita que a gente está melhorando ou piorando como ser humano? Eu vou te falar claramente Por quê? que a gente está melhorando. É? Sabe por quê? Pensa como era o mundo. Ah, não, claro. No passado, né? São tantos exemplos. Escravidão, racismo, de todos os tipos de racismo. Claro. E era visto como normal. Esse não pode entrar nessa rua, não pode frequentar esse clube. Hoje em dia isso é crime. O próprio nazismo, né? Verdade. Direitos sociais. Uma pessoa ficava velho, ele não conseguia mais trabalhar, ele ia viver de quê? Hoje em dia você tem pensão, aposentadoria, o governo tem um monte de coisas sociais para ajudar. Você tem sistema de saúde público. É uma coisa nova. O mundo, ele está se aperfeiçoando. Ah, quer dizer que a gente já chegou lá? Não, a gente tem um bom caminho, mas se você para pensar, tá? O que era visto no mundo como coisas normais e muitas maldades, hoje em dia é visto como barbaridade, maldade, e existe punição para isso. Entendi. Então existe, sem dúvida, um aperfeiçoamento, tá? Não quer dizer que o mal acabou, mas o mundo está se aperfeiçoando. E pensa que essa ética, ela está se tornando cada vez mais universal. Ela é aceita. Ela começa em alguns países, depois vai indo para outros, e você vai vendo que ela é universalmente aceita. E você vê sinais, algum sinal de Deus se manifestando hoje como se manifestava no Velho Testamento? Ou hoje é uma coisa mais sutil? Existem milagres ainda? Existem aquele contato como existia ou mudou isso? Toda pessoa tem contato com Deus, depende dela, pessoal. Também pode ter a ver com a nação. Tá? Existe também um contato da nação, de uma determinada nação, com Deus. Mas... uma coisa de autoridade. Sim. Agora, Deus intervém no mundo, sem dúvida, sem a menor dúvida, porém de forma oculta.